Olá pessoal, bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde estão assistindo. A sessão de agora então é com o Rodrigo Jorge, sobre Why You Need to Patch and What Can Happen If You Don't. O Rodrigo Jorge ele dispensa apresentações, ele é OCM, former Ace Director, é uma das referências mundiais em segurança de banco de dados. E atualmente ele é Product Manager no time de Migration, Patches and Upgrades da Oracle. Sobre perguntas, elas serão respondidas ao final da sessão, a gente vai estar acompanhando aqui. Não se esqueçam de se inscrever nas próximas sessões no site do llc.org e nos ajudem a compartilhar sobre o evento nas redes sociais utilizando a hashtag PrimaveraLAOC. Rodrigo Jorge, bem-vindo. Tudo contigo. Obrigado, Alex. Valeu. Boa tarde, todo mundo. Alex, você já consegue ver minha tela? Vocês conseguem ver minha tela, só para confirmar? Não, ainda não está compartilhado. Tá, então, calma aí. Agora deve ter isso, né? Beleza. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado aí pela introdução, Alex. Meu nome é Rodrigo Jorge, como o Alex já falou. Hoje eu vou falar sobre por que você precisa aplicar patch, e mais importante de tudo, o que acontece com o seu ambiente caso você não aplique, né? Então, essa sessão eu vou tentar levar ela um pouco para o lado da segurança também, mostrar um pouquinho alguns ataques antigos, alguns já não tão antigos, de 3, 4 anos atrás, e alguns bem recentes, de 2 anos, de ambientes que não foram aplicados patches e o que pode acontecer, claro, né, com esses ambientes quando você não aplica patch. Então, como o Alex falou, eu sou o Product Manager da Oracle no time de Upgrade, Patching, Migration e Utilities, principalmente focado nessa parte de patching, né? A gente teve aí uma sessão com o Vini mostrando a automação da parte de patching bem interessante com Ansible. Então, espero que isso seja um impulso também para o pessoal que não aplica patch, automatizar os processos e passar a aplicá-los. Beleza, só antes de começar a falar um pouquinho da minha história, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Dá para perceber um pouco pelo meu sotaque, que é bem ligeiro de carioca, e nesses últimos 15 anos aí eu tive no mundo de consultoria. Eu comecei trabalhando na Ipiranga. Na época eu era administrador de dados, então foi quando eu tive o primeiro contato com o banco de dados, ainda na parte de design de tabelas, de modelos de entidade de relacionamento, né? Então estava mais nessa parte de banco de dados. E aí, quando eu pulei para a IBM, que foi a primeira consultoria, eu comecei aí a trabalhar como DBA, e aí da IBM eu fiquei mais ou menos uns 3 anos, pulei para Capgemini, na época era CPM Bratis, depois foi comprado pelo grupo Capgemini. Depois de mais 2 ou 3 anos, eu pulei para Endots, que eu fiquei quase 4 anos, e aí, depois de um tempo na Endots, também como consultor, eu fui para o time da Inctech, né, que foi adquirido pela Accenture em 2016, se não me engano, aliás, em 2014. Eu entrei na Inctech em 2016, fiquei na Inctech até julho desse ano, então foram aí praticamente 5 anos nesse time aí que dispensa comentários, é um time cheio de expert. O Alex é um dos integrantes desse time, a gente tem outros speakers hoje também, como o Vini, que fazem parte desse time. E, bom, enfim, aí há 6 meses atrás, mais ou menos em junho, como eu disse, eu entrei para a Oracle como Product Manager nesse time de Upgrades, Migration e Patching, que é o mesmo time que a gente tem o Mike Dietrich, o Daniel, o Roy é o nosso VP, e também tem o Bill, que cuida mais da parte de Data Pump, tá? Então, mais uma vez, como eu sou dessa parte, como eu estou na linha de PM, e vocês têm um PM no Brasil, aproveitem, né, para utilizar a língua português, podem mandar qualquer demanda que vocês veem que seja necessária na parte de upgrade, de patching, ou até na parte de data pump mesmo. O Alex fez um comentário na sessão dele, né, que ele perguntou, por que Transportable Tablespace, o paralelismo, a gente não faz o backport disso para a versão 19? Então, já acionei o time lá para perguntar isso, e aí ele comecei a pegar algumas respostas, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo diretamente, principalmente nesses tópicos, para sugerir qualquer coisa, tá? Bom, eu sou ACM 4 vezes, 11, 12 MAA Cloud, tem algumas OCEs, algumas outras certificações. Esse aí é meu
meu website, meu Twitter, meu LinkedIn, fiquem à vontade para me adicionar nessas redes. E eu sou um ex-director, quando eu entrei para a Oracle, eu perdi esse título. Então, essas aí são minhas certificações. E vamos começar, chega de introduzir, vamos começar com um pouco de aquecimento aí, já mostrando o primeiro problema que você pode enfrentar caso você não aplique patch no seu ambiente. Então, vamos lá. Isso aqui que eu vou mostrar agora é um problema, primeiro, muito antigo. Eu apresentei esse problema, foi no GUOB de 2016, se eu não me engano, então tem muitos anos para você ter ideia. É um problema que nem afeta a versão 2. Isso aí, se você tem uma versão 2.04 lá na Base Release, ou próxima Base Release, aí sim você vai ver problemas nesse nível aqui, desse patch aqui não ter sido aplicado, tá? Deixa eu só trocar aqui minha janela, beleza. Então vamos lá, create session, create procedure e create an index. O que você pode fazer? Você conecta aqui no teu banco, cria um usuário DBA-RJ, sem Oracle, dá um range aqui de create session, create procedure e create an index para o cara. Então, o nosso vetor de ataque aqui vai ser uma falha de segurança que existia nesse privilégio de create an index. Aí o cara conecta aqui com esse usuário, e aí ele cria uma procedure, uma função, na verdade, dentro do seu próprio esquema. Tá? Como ele tem create procedure, ele consegue criar uma função dentro do próprio esquema. Só que o que ele vai usar aqui nessa função é esse self-id current user, e essa aqui vai ser o segredo desse ataque, que, na verdade, quem chamar essa função, o privilégio que vai herdar durante a execução da função é o privilégio de quem chama a função, não o meu privilégio como proprietário, que seria o usuário DBA-RJ. Tá? E essa função que ela faz, na verdade, é dar DBA para o meu usuário, que seria DBA-RJ. E aí eu dou range nessa função aqui para qualquer usuário do banco poder executá-lo. E aí eu começo a investigar as tabelas que eu tenho dentro desse banco, né? Eu faço um select, uma query aqui na All Tables, e aí o que retornar nessa query da All Tables quer dizer que eu consigo fazer select nessas tabelas, tá? E aí eu vejo aqui, tem algumas tabelas que eu consigo fazer select do usuário system. Eu vou usar a help aqui como vetor de ataque desse exemplo. E aí, dando uma descrição da tabela help, a gente tem aqui, por exemplo, a coluna info, tá? E aí o que eu faço em seguida? Eu vou criar um índice, tá? Eu tenho create an index, eu posso criar índice. Então eu vou criar um índice para nessa coluna desse usuário system, mas vai ser um function-based index. E esse function-based index vai usar a minha função, tá? E aí, quando eu crio esse índice, eu consigo virar DBA, tá? Nesse banco, né? Ou seja, quando eu criei um índice baseado em função nessa tabela, esse índice executou como usuário system, o usuário system lá, como era alpha-id current user, deu range de DBA para o meu usuário que não era nada nesse banco, tá? E aí, agora eu dropo esse índice aqui só para não deixar nenhum rastro. Qual que é o problema aqui que a gente tem, né? Que a gente vê claramente, obviamente, isso já foi corrigido há pelo menos 8 anos, tá? Mais uma vez, é para quem ainda usa aquela 11.204, nunca aplicou patch, ou ainda está naquelas versões 10G da vida, tá? Aí sim pode ser afetado por essa falha. O problema aqui é que quando o usuário DBA-RJ criou o índice, ele herdou os privilégios, na verdade, do dono da tabela, durante o processo de criação de índice, e isso foi executado na função. Enquanto, na verdade, deveria pegar os privilégios do próprio usuário que está criando o índice, tá bom? Então, esse aí foi só um exemplo para aquecer, e agora eu vou mostrar alguns outros exemplos durante essa sessão, um pouco mais recentes, tá? Bom, essa sessão, mais uma vez, a gente vai falar de patch, não de upgrade. Qual que é a diferença básica? Patch é quando a gente está mexendo aqui no segundo ou terceiro dígito da versão de banco que a gente tem. Enquanto upgrade, a gente está mexendo aqui no primeiro dígito, tá? Então, patch, normalmente o utilitário que a gente usa é o patch e data patch para fazer o patch do dicionário. Enquanto upgrade, aí a gente vai com o utilitário de auto upgrade ou DB upgrade, tá? Mas normalmente a gente agora está indo com auto upgrade, inclusive vai ser a ferramenta que vai assumir a liderança de todas as outras e vai passar a ser a única forma suportada de upgrade pela Oracle, tá? Bom, antes de eu começar, aquele slide clássico, acho que toda sessão que vem um Product Manager da Oracle apresentar alguma coisa, esse slide sempre aparece, né? Que é o Lifetime Support Policy. A minha ideia aqui por esse slide é basicamente mostrar para vocês que a versão 18 já não está mais suportada, o último patch para a versão 18 foi julho desse ano, e todas as outras versões aqui está acabando o suporte ou final desse ano, ou meados do ano que vem, ou até final do ano que vem, tá?
Então, a versão que você tem aqui, obviamente, para continuar prosseguindo o aplicar patch do seu banco de dados é a versão 19 ou a 21. Quem esteve na sessão do Alex, ele já falou um pouquinho sobre isso, mas, basicamente, sempre vá com seus ambientes produtivos para a versão 19. Considere apenas versão 21 se você quer fazer um lab em alguma new feature ou quer botar algum ambiente de dev ali para futuramente você fazer um upgrade da sua produção para a versão 23C, por exemplo, mas a versão para produção tem que ser sempre a 19 nesse momento, tá? 21 é para brincar com algumas features novas ou montar um lab ou fazer alguma coisa nesse nível. E aí, se a gente pega, por exemplo, o CPU Secret Alert Cycle, que a Oracle emite a cada quarter, esse aqui, por acaso, eu acho que é o de julho, se eu não me engano, é o de julho aqui, dá para ver, de 2021, né? A gente vê que a Oracle nem menciona mais as versões que não são suportadas, tá? Então, a gente não tem nessa tabela mais a versão 18C e algumas, as que estão em Market Driven, também nem entram nessa relação. Isso quer dizer o quê? Que essas falhas de segurança não afetam a versão 18 ou não afetam a versão 11? Não, essas falhas de segurança provavelmente afetam. A questão é que, como são versões que já estão descontinuadas ou sendo descontinuadas, a Oracle já nem mais considera elas para análise de risco de Common Vulnerability Exposures, que são esses CVEs, tá? Então, mais uma vez, aí a importância de você estar sempre numa versão que é suportada e aplicando patches para estar corrigido dessas falhas aqui, por exemplo, que são as de julho. Bom, vamos, antes de eu começar também nessa parte das questões de segurança, deixa eu só fazer um paralelo aqui, como é que funcionava o processo de patch antes da versão 12.2 e como funciona depois, tá? Então, basicamente, antes da versão 12.2, a gente tinha os PSUs, que eram as correções de segurança e correções de regressão, tá? O que são correções de segurança? Simples, são correções ali que o cara pode explorar alguma falha e invadir seu ambiente ou comprometer seu ambiente. E regression fixes, já vi algumas pessoas perguntarem, normalmente são algumas falhas críticas, por exemplo, de uma query retorna um resultado errado, tá? Ou alguma funcionalidade muito core do banco que antes funcionava e passou a não funcionar mais. Então, isso ocorreu uma regressão nessa funcionalidade e aí é categorizada como regression fixes. Os bundle patches, que normalmente é o que os usuários aplicavam nos exadatas, eles eram, além dos security fixes e regression fixes, eles tinham todos os fixes de optimizer inclusos, mas sempre desligados. Para ativar, ligar o fixer de optimizer, você tem que rodar o DBMS bundle. E os functional fixes. O que são functional fixes? São basicamente os others, né? O que não está incluído aqui nos outros três são os functional fixes. Por exemplo, você acha um bug quando você usa Virtual Private Database com RMAN e aí você cria um usuário e dá um erro, tá? Então, isso é um exemplo de functional fixes. É um bom cenário ali, que é um cenário mais exclusivo e isolado, que não está caracterizado como uma regressão ou uma falha de segurança ou de optimize, tá bom? Então, esse era o modelo antes. E agora, com a introdução do RU e RUR a partir da versão 12.2, isso mudou um pouco. A gente tem os RUs que são exatamente iguais aos bundle patches. Então, todo quarter, a Oracle faz a disponibilização de um RU. E o RU, assim como os bundle patches, eles são cumulativos. Então, o RU2 vai ter todas as linhas que a gente tem aqui no RU1, mais algumas novas aqui que estão pintadas de amarelo escuro, tá? Nesse exemplo. Já os RURs, que são os Release Update Revisions, eles têm um conceito um pouco diferente do que a gente tinha como patch set, porque eles são os fixes de Security Regression, como a gente tinha no patch set, porém, nesse caso, o RUR ele é baseado em cima de um determinado RU e ele só é disponibilizado por 2 ciclos. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente está disponibilizando o RU2, a gente disponibiliza o primeiro Update Revision em cima do RU1. E aí, no quarter seguinte, a gente faz o segundo Update Revision em cima do RU1 e o primeiro Update Revision em cima do RU2. Tá? Então, os RURs funcionam parecido como os patch set updates, porém, eles não são cumulativos desde a origem. Eles são feitos apenas em cima de um determinado RU e é por apenas 2 ciclos. E aí, vamos dar uma olhada nisso numa timeline um pouco maior. A gente tem aqui a versão 19. Em abril de 2019, foi lançado o primeiro base release da 19, que foi a 19.3. Em julho, saiu o primeiro release update, ou seja, 19.4.
e o primeiro revision da 19.3, 19.3.1. Em outubro, saiu o segundo release update da versão 19, que foi o 19.5, né? Não é o quinto, porque o base release aqui foi o 19.3, então esse, na verdade, foi o segundo release update, mas enfim, a versão 19.5, e junto com ele, o primeiro release update revision da 19.4 e o segundo update revision da 19.3. E aí, em janeiro, a gente vê que não existe mais a linha da 19.3, ela morre. Então, não vai existir 19.3.3, tá? Porque a gente só cria 2 release update revisions em cima de um determinado release update. E aí, a versão 19.3 aqui morre, né? Então, você teria que obrigatoriamente ir para 19.4.2, ou 19.5.1, ou 19.6.0. E assim se mantém, tá? E olhando isso aqui numa figura muito maior, a gente vê aqui que para a versão 18, ela morreu, né? Quer dizer, a gente não suporta mais essa versão, não tem mais RU e RUR sendo disponibilizado para ela, e a versão 19 segue esse caminho aqui que a gente vê nessa imagem, e aí, quando for outubro aqui de 2021, a gente soltou a 19.13, outubro de 2022, ou seja, daqui a um ano já vai estar na 19.17, e assim vai até 2027, que essa versão vai ser suportada, por enquanto, até 2027. Pode ser, inclusive, que a Oracle estenda isso, mas, por enquanto, oficialmente, é 2027. A versão 21, por ser uma Innovation Release, você vê aqui que ela não tem Release Update Revision. Tá? Então, tá aí outra desvantagem das versões que são Innovation Release. Não existem revisões dela, porque não tem por que fazer um pacote apenas de segurança e regressão, já que são versões que normalmente você não vai estar usando no seu ambiente produtivo. Ok? Uma grande diferença dos Bundle Patches e PSUs para o RU e RUR é que aqui você consegue navegar livremente entre um RU para um RUR ou voltar para um RU. Tá? Então, a única coisa que a gente recomenda é que você sempre siga para a direita aqui nessa linha, ou seja, sempre vá para frente na linha do tempo, que pelo menos você vai estar sempre aplicando novos fits. E se você for para a esquerda, você vai estar desfazendo, né? Você vai estar removendo alguns patches que são críticos na questão de segurança e regressão, tá bom? Nossa recomendação, né? Nós como Oracle recomendamos que você sempre siga a linha do RU. Né? Qual que é o problema que alguns clientes falam? O RU inclui muitas correções e eu tenho medo disso gerar alguma regressão, né? Enfim, isso é totalmente entendível, né? A gente aplica uma correção ali, um bug corrige e 10 mil queries passam a performar mais rápido. Mas se tem uma única query ali que é o core da sua aplicação e essa query passou a dobrar o tempo, às vezes isso é o suficiente para ser um caos no teu ambiente e isso tem que parar tudo, fazer rollback, etc. Então, os RUs, eles incluem muitas correções, porque neles também estão inclusas as correções de Optimizer, porém desligadas, e os Functional Fixes, mas é muito mais fácil você ir nessa linha do RU se você pode testar o seu ambiente antes de aplicar um patch, tá? Por quê? Porque você vai estar sempre corrigindo tudo que afetou a maior parte dos clientes durante o último quarter. Beleza, aqui eu tenho uma tabela com alguns números de fixes. Na verdade, isso é um número bem acurado, né? Porque eu calculei esse número, eu dei um OPatch LS patches menos bugs fixes para todas as versões que tem de RU e RUR da versão 19C, e esse é o total de bugs corrigidos para cada versão. Então, a gente vê aqui, por exemplo, um cara que está ainda usando a versão 19.3 e não a 19.12, ele tem pelo menos 5.300 bugs não aplicados, correções, né, de bugs não aplicados no ambiente dele. Tá? Por essa tabela aqui, a gente também vê quantas correções a gente está aplicando de um release para o outro. Esse número é cumulativo, então a gente vê aqui que do 19.11 para o 19.12 foram quase 1.000 fixes novos aplicados em cima da versão 19C. Enquanto se você, em vez de ir da 19.11 para 19.12, você pula da 19.11.0 para 19.11.1, você está aplicando apenas um delta de 49 aí, correções, que na verdade são só as correções de segurança e de regressão críticas, tá? Então, alguns clientes não conseguem fazer um teste total do ambiente antes de aplicar um RU, eles preferem aplicar um RUR só para estar ali cobertos pelas falhas de segurança e regressão. E até aí, ok. O que você tem que lembrar é sempre que o RUR só é disponibilizado durante 2 ciclos, então, eventualmente, você vai ter que pular para um próximo RU
e aí fazer um teste geral do seu ambiente, antes de aplicar um RU. E aí você pode perguntar, pô, você está falando várias vezes aí de fazer um teste geral do ambiente, o que quer dizer isso? A Oracle tem essa nota que é o que ela recomenda que você teste antes de aplicar um patch. Quando você está aplicando um one-off patch, né, também chamado de interim patch, a Oracle só recomenda que você teste aquela funcionalidade que aquele patch específico está atuando. Então, sei lá, você encontrou um bug na hora de ativar, sei lá, um encryption de 256 bits, lá ele dá um erro. Você aplica um on-off patch para isso, você só vai testar aquela funcionalidade e ver se ele vai ligar ou não o encryption. Enquanto, para um release update ou release update revision, a Oracle recomenda que você faça todos os core e non-core application testing. E aí, o que é todos os core e non-core application testing? Você vai poder dizer melhor do que nós, né? São basicamente os testes críticos da sua aplicação. Então, mais uma vez, pelos RUs e RURs incluírem uma quantidade tão grande de fixes, é importante que antes de aplicá-los, você faça um clone daquele ambiente, né? Rode, faça uma simulação da sua produção no ambiente clonado, com RU aplicado ou RUR aplicado, para ter certeza que você não vai ter nenhuma regressão. Beleza? Vamos lá, agora que vocês já estão aquecidos, na verdade alongados, né? Vamos agora fazer um aquecimento aqui com mais um problema que você pode enfrentar caso você não curta aplicar patch no seu ambiente. Bom, esse aqui, se eu não me engano, é de 2018, tá? Tem uns 3 anos essa falha. Se você tinha um usuário que ele tinha o privilégio de create session e execute catalog role, ele conseguia fazer um privilege escalation attack aqui, né? O que é execute catalog role? É uma role do banco de dados que ela dá um privilege execute em vários objetos internos do sys, como o DBMS AQ, né, que é o Advanced Query, FGA, DBMS PDB, DBMS Lock, DBMS Pipe, DBMS TTS, enfim, um monte de DBMS da vida. E uma dessas packages, ela tinha um SQL injection dentro. Então, o cara que tinha esse execute, ele conseguia explorar esse SQL injection, tá? Então, a gente vai ver aqui. Eu conecto no meu banco, um usuário sysdba, e vou criar um usuário aqui, ctralha-tralha dba rj, identificado por hora. Aí eu vou dar para esse usuário range create session e esse execute catalog role. Beleza, então, mais uma vez, é esse execute catalog role que vai ser explorado nessa falha. Aí o usuário, o atacante, conecta aqui no banco com essa conta. Só para fazer um teste aqui das thresholds, foi dado o rank para ele faz a listagem e vê que só tem o execute catalog role nesse momento, tá? E aí, bem importante, né? Eu estou mostrando isso aqui, mas nunca execute isso no seu ambiente de produtivo, tá? Se você quiser testar, teste num lab, porque se você rodar isso no ambiente produtivo, você vai estraçalhar seu dicionário de dados, você vai fazer o replace ali, vai fazer a substituição de uma das views bem importantes do dicionário, tá? Então, não teste isso em ambiente produtivo jamais, mais uma vez. Ele pode executar aqui esse syscdbview, createcdbview, que é uma das packages que o execute catalog role dá acesso, e aqui essa package, na verdade, ela é usada para criar as CDB views dentro do ambiente durante a chamada do catproc e catalog, durante a criação de banco, tá? E aí o que ele está fazendo, ele está inserindo um SQL injection aqui dentro, você pode ver, né? Ele faz um select, with, from, blá, 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 e aqui a gente vê o execute mediate range dba to c, tralha, dbrj. E aí vai dar um erro, tá? Quando o cara faz esse tipo de ataque, o banco vai cuspir esse erro. E aí, quando ele faz um select aqui na all cubes, agora, ele vem uma linha apenas, e aí ele já conseguiu escalar para o usuário DBA. Tá bom? Então, essa era a falha que existia, e essa falha foi corrigida aqui no CPU, né, no Critical Patch de janeiro de 2018. Tá? Como é que eu sei disso? Né? Nenhum funcionário da Oracle, na verdade, nós como funcionário não temos como saber o que um CVE está associado a qual patch dentro do banco. O que eu fiz foi simplesmente correlacionar as informações. Eu sei que esse CVE aqui, ele depende de um privilégio de create session e execute catalog role, ou seja, está bem parecido com aquela falha. Eu apliquei esse bundle patch aqui desse mês,
e percebi que a falha passou a não ocorrer mais. Então, correlacionando, dá para saber que esse foi o CPU que corrigiu essa falha, tá? E aí você vê que ela afetava a versão 12.1.02 e 12.2.0.1. Quando saiu a versão 18 e 19, isso aí já veio corrigido, tá? Então, mais uma vez, é uma versão um pouco mais antiga, mas quem está ali trabalhando em cima de base release pode acabar estando exposto a esse tipo de falha, tá bom? Beleza, deixa eu explicar um pouquinho como funciona o processo de patching dentro da Oracle, e aqui bem em linhas gerais, tá? Você vai lá, você encontrou um bug, ou nós encontramos um bug dentro do banco de dados. O que a gente faz assim que a gente encontra um bug, ou você encontra um bug, você abre uma nota lá no Oracle Support. Nós, internamente, criamos diretamente um bug nos sistemas internos da Oracle. Depois que a gente cria esse bug, vai ter um desenvolvedor que vai pegar a sua SR ali, o bug que foi associado a ela, e vai começar a criar um fix para esse bug. Porém, esse fix, sempre o desenvolvedor vai atuar na main branch que a gente tem do Oracle Database. Antes de entrar para a Oracle, eu achava que existia várias linhas de desenvolvimento do Oracle Database. Uma linha do 19, uma linha do 21, uma linha do 23, uma linha do 11.2.0.4, que está acabando, mas não. Existe apenas uma linha, que é o main branch, e todos os desenvolvedores atuam naquela linha. E o main branch atual é a versão 23C, tá? E aí, quando você olha ali aquele bug, você vê corrigido na versão 23C. Aí você pensa, calma aí, eu vou ter que, então, aplicar a versão 23C para ter esse bug corrigido? A versão 23C nem saiu ainda. Obviamente que não. Assim que o desenvolvedor corrige aquela falha na versão 23C, ele começa um processo de backport, ou seja, ele pega o código corrigido da versão 23C e adapta aquele código para a sua branch ali, que foi a versão, por exemplo, 19C, onde você encontrou aquela falha. Por isso que toda vez que você abre um ticket no My Oracle Support, você tem que sempre colocar o output do LS Patches do seu banco, né, do seu Oracle Home. Por quê? Porque o desenvolvedor precisa saber exatamente quais patches você tem aplicado naquele ambiente, para esse processo de backport não dar nenhum merge conflict com outros patches que você já tem aplicado. Tá? Então, você não precisa aplicar a última versão, ele vai ter um backport feito para a sua versão específica. E, por fim, a Oracle avalia se vai ou não incluir aquela falha de bug no próximo RU. Antes de entrar para a Oracle, eu sempre pensava, cara, por que eles não simplesmente pegam tudo que foi detectado de falha que os clientes abriram e coloca isso no RU para todo mundo estar com aquilo corrigido, né? Bom, você viu aí que do 19.11 para o 19.12, a gente tem mais de 1.000, quer dizer, aproximadamente 1.000 bugs de correções que ocorreram ali. Se a Oracle fizesse isso, esse número ia para 10.000 brincando, tá? A Oracle só coloca dentro de um RU, porque cada vez que você cria uma falha ali e atua em cima de um bug, existe um risco muito grande disso dar um side effect em outra parte do código. Então, os critérios para inclusão de um RU, num RU, primeiro, aquilo está afetando aquela falha diversos clientes, não apenas um cliente num caso específico. Para um cliente num caso específico é feito um one-off. Se é um bug crítico, por exemplo, que traz resultado errado, isso vai ter uma alta probabilidade de entrar no próximo RU. Se algum bug que faz o teu banco travar, enfim, se algum bug de upgrade, que bug de upgrades também são considerados críticos, ou se é segurança e regressão, não preciso nem falar, ele obviamente vai entrar, tá? E outra, o RU, todo RU e RUR, por definição, eles têm que ser rack rolling e standby first. Se não for, a Oracle não inclui eles na próxima versão do RU, vai ser um one-off. E por que isso? Porque todo RU e RUR tem que ser possível aplicá-los de forma online, tá? E isso é um dos motivos, por exemplo, para patches de data pump não entrarem nos RUs e RURs, porque os patches de data pump, eles precisam parar o banco, eles não são rack rolling, então, como precisa de um downtime, os patches de data pump acabam sempre sendo patches apartados, tá bom? Bom, o que nós recomendamos é sempre que você for aplicar um patch, faça o out of place patching. O que é isso? Você está lá com o teu Oracle Home, por exemplo, 19.9, e você quer aplicar um patch nele. Não pegue esse Oracle Home e aplique o patch. Clone esse Oracle Home, ou crie um novo do zero, um 19.3 da vida, tá? E aplique o teu patch, por exemplo, 19.10, naquele ambiente clonado,
Então, você não vai estar mexendo no teu ambiente atual, você vai estar fazendo um clone do teu Oracle Home e aplicando o patch nesse ambiente clonado, tá? E aí você simplesmente desliga a sua base e liga a sua base nesse ambiente clonado. Tá? E aí, obviamente, depois que você liga a tua base no ambiente clonado, os binários ali, né, aquele ambiente está clonado e atualizado, os binários já estão atualizados com a versão 19.10. E tudo que você precisa é rodar o data patch para fazer o patch dos seus objetos de dicionário também. Beleza? Então, a gente sempre recomenda que você faça o out-of-place patching. Não importa a situação, sempre vá por esse caminho. Fica muito melhor também se você tem um problema no processo de OPatch, você não danifica o seu Oracle Home do seu ambiente produtivo, tá bom? E aí fica fácil descartar aquele Oracle Home, criar um novo e tentar o OPatch novamente. Outra recomendação é que você vá sempre no approach standby first se você tem um ambiente standby. Como é que é isso? Bom, mesma coisa, a gente clona out-of-place patching, né? A gente clona o nosso Oracle Home no ambiente de origem e no ambiente de destino. Então aqui, tanto no primary quanto no standby, o Oracle Home foi clonado. Você aplica o patch nesse ambiente clonado, né? Ou seja, da 19.9, por exemplo, foi para 19.10 ou 19.13, que é mais atual. E aí você para o seu standby e move o teu standby para o novo Oracle Home. E liga o Redo Transport. Ou seja, o teu standby, né, por isso que a técnica se chama standby first, ele agora já está num ambiente novo, no teu Oracle Home mais atualizado. E essa configuração aqui é totalmente suportada. O Reduce Stream, ele não tem nenhum problema em partir de uma versão inferior para uma versão superior. Tá? Isso é totalmente suportado. Agora, essa etapa é totalmente opcional, mas eu realmente recomendo que seja executada. Tá? Essa etapa você pode opcionalmente converter o seu ambiente de standby num snapshot standby, abrir esse ambiente em read-write, né? Quando você converte em snapshot standby, ele vai abrir em read-write, e você aplica o data patch no ambiente de standby para validar o processo do data patch. E aí você tem certeza que está tudo ok, que não ficou nada inválido, beleza. E você também pode fazer algum teste de workload da sua aplicação ali naquele snapshot standby com o patch aplicado. Depois que você fez todas as validações, você volta esse cara para physical standby. Então aqui a gente voltou para o ponto que a gente estava. Tá? Mais uma vez, essa etapa é opcional. Agora, o que a gente faz é o switch over. Então, durante o tempo de parada dessa aplicação de patch vai ser simplesmente o tempo do switch over dessa base de dados. Tá? Agora a gente tem nossas conexões aqui indo para o ambiente que era o standby, né, que agora virou primary, e se você usa Application Continuity aqui, você pode, inclusive, fazer o replay das suas transações, até reduzindo ainda mais o seu downtime. Tá? E aí, depois que você faz o switchover, você move o seu banco, que era do antigo primary, que agora é standby, para esse novo Oracle Home. Beleza, agora que você está com os dois lados rodando na versão aplicada de patch, ou seja, na versão mais recente, você pode seguir com data patch. Isso é importante, tá? Você não pode seguir com o processo de data patch enquanto os dois lados não estiverem no novo Oracle Home, ok? E aí, obviamente, você pode aqui voltar e reinverter se quiser, mas aí precisaria ter outra parada. A gente tem uma nota que explica passo a passo aqui do processo de Standby First. Fiquem à vontade para, caso queiram usar esse método, mais uma vez a gente recomenda, de dar uma olhada nessa nota, como que aqui explica passo a passo tudo isso que eu mostrei aqui de forma bem sumarizada aqui nos slides. Rack Rolling. O que é Rack Rolling? É outra forma que você consegue, você consegue ter zero downtime. Como é que funciona aqui? A gente clona o Oracle Home em todos os nossos nós do nosso rack, né? Ou seja, para cada nó aqui onde tem esse Oracle Home executando, a gente vai clonar eles e, mais uma vez, aplicar o OPatch em todos esses Oracle Homes clonados. Então, a gente não está interferindo em nada no ambiente produtivo que está rodando em outro Oracle Home com a versão de patch anterior. E aí a gente usa o OPatch Auto para fazer o Rack Rolling e vai migrando instância a instância, a gente para a instância e starta no nó novo. No nó novo não, desculpa. No Oracle Home novo. E faz isso nó a nó até terminar todos os nós.
Outra coisa que eu não sabia é que o OPatch Auto, eu fiquei sabendo depois que entrei para esse time aqui da Oracle, que o OPatch Auto, ele tem uma flag para fazer o Out of Place Patching. Então, você consegue com o OPatch Auto fazer Out of Place Patch. Você passa aqui como um parâmetro qual que é o teu Oracle Home anterior, qual que é o Oracle Home novo, e o OPatch Auto faz todo o processo para você, tá? E aí, depois que todos os Oracle Homes, mais uma vez, todas as instâncias estão executando no novo Oracle Home, a gente roda o Datapatch para atualizar o dicionário. Mais uma vez, você só pode rodar o Datapatch para atualizar o dicionário depois que todas as instâncias estão executando no novo Oracle Home, mesma coisa que no Standby. Tá? O dicionário, ele suporta tá executando a versão de binário anterior, mas não numa versão de binário maior, por isso você tem que esperar esse processo. Então, mais uma vez, resumo, todos os release updates e release updates revisions são standby first e rack rolling, sem exceção. Então, não há desculpa para não aplicar um patch, já que você pode fazer isso com mínimo ou com zero downtime. Beleza? Vamos seguir. Normalmente, o maior discurso, né, um dos maiores motivos que a gente vê nossos clientes aplicando patch é a segurança, né, que é um tópico que eu gosto bastante. E faz todo sentido, é importante aplicar pelos fatores de segurança, mas também pelos fatores aí de regressão de queries, de resultados errados, esse com certeza, né? Enfim, algumas melhorias no Optimizer, mas segurança é sempre o fator mais crítico. E eu acho importante que as pessoas entendam muito bem essa tabela que é o Critical Patch Alert, que todo quarter a Oracle disponibiliza. E muita gente olha essa tabela aqui e fala, porra, tem um monte de informação, um monte de número, não entendo nada, deixa para lá, só sei que tem que aplicar o patch. Então, eu vou tentar dar um resumo aqui nessa tabela, tá? Primeira coluna é o Critical Vulnerability Exposure. Esse é um número gerado por um sistema central, que quando alguém submete nesse sistema que encontrou um bug para um determinado produto, o sistema entra em contato com o desenvolvedor de segurança daquele produto, ou seja, o time de segurança da Oracle, e criam esse identificador, tá? Então, só o time de segurança da Oracle e a pessoa que reportou essa falha tem acesso ao conteúdo do CVE. Todas as outras pessoas, como nós, todo o público em geral, só conseguem ver em linhas gerais o que aquele CVE ataca, enfim, explora, né? Qual que é a vulnerabilidade ali que ele está reportando, tá? E aí a segunda coluna é o componente que aquele CVE está atrelado. Um banco de dados, ele é um conjunto de componentes, né? Desde o catálogo do dicionário até, por exemplo, Oracle Text, Oracle Multimedia, Oracle Strings, que foi descontinuado na versão 19. Enfim, cada coisa ali, até o dicionário do Oracle, do Real Application Cluster, é um componente à parte. E aqui você tem qual componente que está afetado. Às vezes você pode ter uma versão de banco que você não tem aquele componente instalado. Então, você estaria ok com isso. Não quer dizer que você estaria ok se você tem e não utiliza, tá? É importante isso, porque se você tem e não utiliza, uma pessoa pode utilizar para atacar o ambiente, mesmo estando ali parado com ninguém usando. A única forma de você estar realmente seguro é se você não tem um componente, se aquela linha não existe na tua $$ registry, beleza? Aqui é o pacote ou privilégio, né, o package ou privilégio que você precisa ter para explorar aquela falha. Né, no primeiro exemplo aqui eu mostrei que precisava de create session e create any index, e aqui tem uma relação de privilégios. Protocolo normalmente é Oracle Net ou HTTP para quando você está com uma falha de Apex. É uma falha que consegue ser explorada remotamente sem autenticação. Caso seja, é uma falha muito perigosa, porque o cara não precisa nem de privilégio de create session. Então, normalmente, quando a gente tem um yes aqui, é porque o cara não precisa de nenhum privilégio para explorar aquela falha. Basta ele ter acesso ali no endpoint do listener do banco de dados, tá? Então, são falhas normalmente com score muito alto. O score é calculado em cima de todas as colunas aqui dessa tabela. O attack vector normalmente é network. Complexidade, você precisa ser um cara muito safo de programação para conseguir explorar isso, ou qualquer pessoa ali que tem um conhecimento básico consegue, né, como nós mortais, consegue brincar ali com exploit e explorar. Então, quando a complexidade é alta, isso é bom, porque é uma falha de segurança que menos pessoas conseguem utilizar. Aqui, se precisa de algum privilégio, basicamente a mesma, é bem atrelado aqui com essa coluna.
Vou correr um pouquinho aqui, tá? Porque tem muita coisa. Confidencialidade. Quer dizer, basicamente, se o cara, quando explorar aquela falha, se ele vai conseguir subir para um select any table. Quando a confidencialidade é high, quer dizer que o cara ali consegue ler basicamente qualquer dado do seu banco. Então, fazer um ataque de, por exemplo, fazer um breach de dados e você tomar uma multa. Então, ele consegue brincar com isso para te fazer um bribery ali, para fazer uma ameaça e conseguir dinheiro da sua empresa. Integridade se ele consegue escalar para um insert any table, update any table, delete any table, ou seja, que ele consegue mexer nos teus dados e quebrar uma certa integridade. E disponibilidade, se ele consegue baixar ou não sua instância, às vezes escalar até nível de DBA e fazer um crash ali da sua instance. Quais são as versões que esse CV aqui explora? Então, quanto mais versões, pior também. Né? Algumas observações, né? Enfim, nessa parte aqui de notes, se tiver alguma observação específica do CV, vem aqui abaixo, tá? E aí, o que é preciso para conseguir um score 10 ali? Isso aconteceu há um tempo atrás. Em 2012, a gente teve um CV que foi score 10 aqui, como a gente pode ver. Basicamente, ele foi score 10, 10, né? Eu estou falando inglês e português misturado. Ele foi score 10 porque era uma falha fácil de explorar, né? Não era complexa. Você não precisava de nenhum acesso ao banco, né, específico, você não precisava nem de create session, só ter acesso ali, ter um ping para o listener do banco. Ele quebrava totalmente a confidencialidade, integridade e disponibilidade e afetava basicamente todas as versões que eram suportadas naquela época de 2012. E aí isso que traz um score 10. E aí está a necessidade de aplicar um patch urgentemente quando a gente vê uma linha dessa aqui nos CPUs que a Oracle disponibiliza a cada core, tá bom? Beleza, aqui, imagina você tem um cara lá, um banco de dados que está há 7 anos sem aplicar patches. Esse banco de dados tem pelo menos 247 CVs não corrigidas. Eu peguei aquelas tabelas que são disponibilizadas a cada core, somei numa planilha, dá 247. Desses 247, 46 o cara consegue explorar sem precisar nem de um create session no teu banco, só tendo um acesso ao endpoint do listener, ou seja, só com um notebook na tua rede corporativa infectado que ele já basta para conseguir atacar esse ambiente. Então tá aí, né? Às vezes a gente se depara com alguns clientes que não aplicam patch por anos, a gente vê aí que o resultado pode ser catastrófico, tá? E a gente tem exemplos aí, você pega algumas matérias aí nos jornais, como o New York Times, você vê aí, ó, a Equifax, né, essa falha aqui eu não sei exatamente qual foi, tá? Qual foi o produto que eles estavam usando, mas 143 milhões de usuários dos Estados Unidos foram afetados, isso é basicamente a metade da população americana, tá? Isso aí levou a uma multa pequena de $500 bilhão, né? Eu te garanto que aplicar um patch vai sair mais barato do que isso, tá? Ou se você acha que $500 bilhão é tranquilo, né, a Sony está aqui, ó. Mais um ataque que teve por conta de ambientes que não estavam corrigidos por falta de patch. 3,1 bilhões, né, de perdas em 2011 por conta do ataque, tá? Aí você me pergunta, eu preciso sempre aplicar um bundle quando ele é disponibilizado? Aí, mais uma vez, eu vou falar. Sim, né? A minha resposta vai ser basicamente sim. A única razão que você poderia argumentar, mas eu não tenho esses componentes instalados, nenhum desses. Eu não tenho Advanced Network, eu não tenho Oracle Text, eu não tenho Oracle XML, eu não tenho Apex. Beleza, mas você não pode ter o componente, não é que você não use, tá? Lembre disso. Esse componente tem que ser desinstalado do seu banco. Aí tudo bem, aí realmente não faria sentido aplicar aquele bundle, porque ele não estaria te dando as falhas de segurança que teriam te afetando. Mas, mais uma vez, o bundle tem outras correções, como os functional fixes, regression fixes e as functional fixes, tá? Aí tem gente que argumenta assim, porra, mas calma aí, Rodrigo. Os meus bancos de dados, eles não estão expostos à internet. Por que eu deveria me preocupar com isso? Beleza, o teu banco de dados não está exposto à internet, mas esse computador que você está me assistindo aqui agora, ele obviamente está exposto à internet, porque você está me vendo, senão você não estaria me vendo, e ele pode ter acesso ao teu banco de dados, de repente, através da sua VPN corporativa. Então,
os caras que estão atrás do seu dado ali para conseguir dinheiro, para fazer um encryption dos seus dados ou fazer uma breach e você perder milhões, eles não vão diretamente do seu banco. Eles usam a sua máquina como point, tá? Então, pense sempre nisso. Não ache que o perímetro de network da sua empresa tem que ser a segurança principal. Não. Você tem que fazer a segurança também da sua base de dados, principalmente. 92% dos malwares são disponibilizados via e-mail, então você recebe lá aquele aumento por e-mail, né? Você teve 30% de aumento, aí clica lá e aí instala por trás dos panos, por causa de uma falha no teu navegador, o malware e você nem percebe. Não ache que quando você clicar num link que vai ser um malware, vai vir uma caveira sorrindo no meio da tua tela falando que você foi infectado. Obviamente não. Aquele link de malware vai te redirecionar para o próprio site da empresa para você não perceber nada e por trás dos panos ali vai começar a fazer alguma coisa no teu computador infectando ele, tá? Então fique bem atento quando clique alguma coisa por e-mail. Eu já estou chegando aqui no fim, eu estou vendo que já são 4h46, eu devo ir até 4h50 e pouquinho, aí depois eu abro para pergunta. Bom, basicamente, uma coisa interessante é que você consegue, desde a versão 18, você criar um Oracle Home já com patch aplicado. Então, por exemplo, você roda aqui o Run Installer para instalar o Oracle Home com Apply RU para já aplicar aquele patch junto. Você não precisa quebrar em duas etapas. Isso é bom para quem faz automação, tá? E a mesma coisa vale para o Grid Infrastructure. Você consegue aplicar RU já durante a configuração e o setup do teu Grid Infrastructure. E isso também vale para o OneOff. Se você quer instalar já aplicando uma série de patches e OneOff, você consegue já fazer isso. Então, você não precisa quebrar seu processo de instalação em duas etapas. Isso é bom porque tem gente que acaba instalando, vai na correria e depois esquece de aplicar patch. Quando vai ver, tem aquele 19.3 rodando em produção, faltando 5.000 bugs para ficar redondo. Beleza, então, resumo dessa sessão. Sempre vá pelo caminho de out-of-place patching. Sempre que possível, utilize imagens do seu ambiente para você evitar aqueles trabalhos procedurais que você acaba tendo alguma falha humana. Automatize sempre que possível. Para quem não viu a sessão do Vini agora há pouco, foi justamente um processo que ele criou em Ansible para fazer essa automação. Então, tente usar algo similar ou usar algum produto da Oracle que faça isso por você, ou crie seu shell script, mas, enfim, faça uma automação para não precisar ficar repetindo o processo, e repetição manual leva a falhas, tá? Sempre esteja no último RU, e sempre que possível, utilize Rack Rolling Standby First para você diminuir o tempo. E a última coisa que eu quero mostrar nessa sessão é um live demo aqui de um banco 19C que eu tenho, e eu acredito que todo mundo está vendo agora aqui. Bom, o que é isso aqui nessa imagem? No painel da esquerda aqui eu tenho uma console, e no painel da direita eu tenho todos os processos do banco de dados dessa máquina rodando. Então eu vou conectar nesse banco. Isso é uma versão 19.3, tá? Então é um Oracle Base Release aqui da versão 19. Eu vou trocar aqui para o container PDB 01. Beleza, eu vou criar um usuário aqui. Identified by Oracle. Meu usuário aqui DBRJ, clássico. E vou dar um create session para esse usuário. Beleza, criei basicamente um usuário que só tem create session aqui na versão 19, dentro desse PDB. Alguma surpresa até aí? Não. A única surpresa é que é uma 19.3 sem nenhum patch aplicado. Agora, numa outra máquina, eu vou conectar nesse banco. Então, vou conectar aqui, DBRJ, Oracle. Beleza, conectei. E aí eu vou rodar uma simples query, tá? Eu chamo esse script aqui de simple query, porque é realmente uma query bem simples. Lembra, eu só tenho create session, mais nada. E aí, quando eu rodo essa query, ele deu um hora 600 aqui, tá? E aí, do nada, sumiu todos os meus processos de banco de dados. Ou seja, eu com um usuário que só tem create session, conectado a um único PDB, tá? Imagina que aqui eu tenho, sei lá, 200 PDBs. Eu conectei a um deles com um usuário que só tem create session,
e eu fui capaz de fazer um crash nessa instância. Isso era uma falha que a gente teve na base release da 19.3, obviamente já foi corrigida há muito tempo, mas só para você ter um exemplo de coisas que podem acontecer caso você não aplique patch, tá? E aí a gente vê aqui que, se eu der um show PDBs, ele vai falar que eu já estou desconectado porque o processo do banco caiu, tá? Bom, último slide. Segurança só é tão boa até o seu ponto mais fraco aqui da corrente. O que isso quer dizer? A gente está discutindo bastante aqui aplicar patch, fazer a segurança do seu banco de dados, mas não adianta nada você deixar o teu banco com o último RU aplicado, mas o roteador core da tua empresa ali você não atualiza há 10 anos. Ou você está rodando um Windows XP na máquina que você conecta nesse banco, né? Ou você está com WebLogic ali do teu middleware desatualizada há anos. Então, não pense que aqui a gente está falando de banco de dados, mas você tem que pensar em todo o ecossistema. Um cara está sempre, os hackers, eles estão atrás dos seus dados, não pensem que eles não estão. O seu dado significa dinheiro. Se ele faz uma encryption dos seus dados, ou te faz uma chantagem para vender essa informação para fora, ou disponibilizar em algum site, e aquilo ali te gerar uma multa, ele faz uma chantagem. Então, sempre mantenha seu ambiente seguro, não só seu banco de dados, mas todo o seu ecossistema. Bom, aqui algumas notas, tá? Então, alguns links vai estar disponibilizado depois para vocês, alguns sites sobre alguns processos de patch que eu falei. Nosso canal no YouTube, Oracle Database Upgrades and Migrations, a gente está sempre colocando alguns vídeos bem técnicos, 100% técnicos. Nosso time é zero vendas, zero marketing, a gente não ganha nada por isso, então são conteúdos bem técnicos. E, por fim, mais uma vez, galera, meu website, meu Twitter, meu LinkedIn, fiquem à vontade aí para me adicionar, beleza? E obrigado. Bom, espero que vocês tenham me ouvido durante a última 1 hora em que eu não estava no mudo, né? Nós temos várias perguntas aí no chat. Eu não sei como é que tu quer fazer. Se tu vai ler aí ou quer que eu leia para ti? Lê para mim, por favor, Alex, que eu estou aqui com outra aba aberta e eu estou longe do computador. A primeira pergunta é do Júnior. Ele pergunta, quando você aplica o RU já está incluso? Ou o RUR somente caso opte por não aplicar o RU? Sim. Todo quarter a gente tem um RU, e aí a gente disponibiliza um RUR da versão do RU anterior e o RU2 de 2 quarters atrás. Sempre as falhas de segurança e regressão que vão estar naquele quarter vai estar dentro do RU principalmente, tá? Então o RU ele tem tudo que os RURs que estão naquele quarter também tem. Então não sei se foi essa a pergunta, Júnior, desculpa se não foi, mas basicamente o que eu quero dizer é que o RU é sempre um superset. Ok. Do Divaldo, o SQL Plan Management seria uma solução para evitar problemas de regressão de desempenho em caso de aplicações de RUs? Sim. Sim, sem dúvida. O SPM, né, você consegue forçar uma query e você evitar que ocorra qualquer regressão naquela query. Mas lembrando que quando a Oracle gera um RU, qualquer feature de optimizer é desligada. É sempre desligada. Então, se você tiver alguma regressão de query, isso vai ser um bug, não é para ocorrer, tá? É um bug gerado por uma correção de um outro bug. Porque você só pode ter regressão de query, né, se ocorrer depois que você ativar uma correção de optimizer, que aí sim pode alterar seu plano de execução. Porque, de via de regra, um RU não pode nunca alterar seu plano de execução. Ok. A próxima é do Ângelo. O Standby Redo Transport pode ser utilizado no Oracle Standard com status mount? Cara, quando vem para essas perguntas de licenciamento, é o meu calcanhar de Aquiles. Eu não sei responder se você poderia, tá? Eu acho que não, porque o Data Guard é uma feature do Enterprise. Até tem produtos como aquele DB Visit para usar em Standard. Eu diria que não. Tem gente que acaba fazendo o Data Guard manual, né? Que é nada mais, nada menos do que clonar teu ambiente e ficar shippando os archive logs e aplicando lá no destino com banco em mount. Então, obviamente, você tem que ter alguma licença lá no teu banco de destino para você ter o Oracle Database instalado nele, mas você fazendo nesse método, você não precisaria da licença do Data Guard.
Ok. A próxima do Rodrigo. Na Oracle Cloud será imposto o upgrade no PaaS? Até o momento é possível provisionar 11.2. As imagens permanecerão disponíveis no futuro. Caso de não migração, será desligado o ambiente? A Oracle diz que não vai desligar o ambiente, mas ela não se compromete com qualquer problema que você tenha. O que isso quer dizer? A versão 11, ela é uma versão muito antiga e ela tem que ter um SO totalmente adaptado para ela, se for Oracle Linux 7. Né? O Oracle Linux 6 já saiu de suporte, o Oracle Linux 7 está saindo de suporte, agora o novo é o Oracle Linux 8. E aí a grande preocupação da Oracle é que ela, como é uma solução PaaS, você só cuida do banco, mas a Oracle tem que cuidar das outras camadas. E aí a Oracle pode aplicar um patch de correção ali no virtualizador, ou no storage, ou no teu SO, e isso acabar impactando o seu banco de dados. Então a Oracle vai continuar corrigindo o que ela tem que corrigir, e não vai se comprometer caso ocorra alguma falha no teu banco de dados por conta dessas correções. Então é assim que a Oracle está se posicionando. Ok. A próxima do Divaldo. O patch de OJVM é aplicado tanto no database quanto no grid? Porque o combo RU do grid vem com o patch do OJVM. O combo do RU do grid, quando você diz o combo do RU do grid, ele inclui também o patch de database ou não? Porque se for esse OJVM, na verdade, ele vai estar aplicando no database. Eu não vejo necessidade de aplicar o OJVM dentro do grid, tá? Eu não vejo essa necessidade. Ok. Eu vou, inclusive, essa pergunta eu vou levar internamente só para fazer um follow-up. Quem foi que perguntou? Divaldo. Tá. Me manda uma mensagem, cara, no Twitter ou no LinkedIn, eu vou fazer um follow-up dessa, mas eu tenho quase certeza que não é necessário. Ok. Harrison, tem uma aqui. Versões antigas do Oracle, exemplo 11.204. Podem continuar recebendo atualizações de segurança quando solicitado a Oracle? Sei que é possível para correção de bugs. O Market Driven Support da 11.2, ele vai até final de 2022, se eu não me engano. Qual que é o grande problema, né? Para você ter um Market Driven Support, você tem que provar para a Oracle que você está fazendo um processo de upgrade e por algum motivo você ainda não conseguiu concluí-lo. Tá? Então, tem uma série de requisitos para você estar enquadrado aí, mas depois de 2022 não vai ter mais. Assim como a versão 18 acabou, a 11.204 vai acabar também. Então, você vai precisar, para ter esse patch até 2022, porque senão você não consegue nem nesse momento, provar para a Oracle que você está atualizando o seu ambiente. Se não me engano, você inclusive tem que contratar o time de ACS da Oracle para fazer uma consultoria nesse upgrade. Ok. Acho que de perguntas eram isso. Tem mais um comentário do Léo aqui falando para te mostrar o código desse Simple Query. Bom, o que eu posso dizer, Léo, é o seguinte, eu encontrei isso no Google. E aí é com vocês, cara. Ok. Acho que foram todas as perguntas. Mais alguma consideração, alguma coisa? Não, agradecer ao LAOC aí pela organização, por você, todo mundo. E beleza, pessoal, foi uma honra aí. Obrigado a todos. Beleza. Rodrigo, obrigado pela sessão. Excelente, como sempre. Obrigado pelo teu tempo e compartilhar o conhecimento com a gente. Para o pessoal que está nessa sessão, não esqueça de se inscrever nas próximas, laoc.org. A gente tem mais algumas sessões em português no dia de hoje. Obrigado a todos e até mais.